Saúde é o nosso assunto agora. A demora por atendimento pediátrico tem se tornado rotina. E não só no hospital infantil, viu? A nossa equipe esteve nas UPAs, a Sul e a Leste. E por lá as filas também são longas. E quem busca auxílio médico acaba esperando por horas. A gente vai acompanhar agora, tem reportagem. O movimento nas unidades de saúde das zonas Sul e Leste na tarde desta terça-feira era grande. Do lado de fora, algumas mães aguardavam horas por atendimento médico. Muito demorado. A gente vai no posto de saúde não pode fazer nada, não pode fazer um curativo. Uma criança queimada manda a gente vir para cá. E além que eu moro longe, moro lá no Tinga, lá em Araquari. Chegar aqui, tá lotado o PA. Muita gente, muita dificuldade. Para esperar para uma menina ser atendida com a queimadura, é difícil. Esta outra mãe, que levou o filho de 2 anos para atendimento médico na UPA da Zona Leste, esperou por quase 4 horas. Chegaram que horas? 1 hora. Estou saindo agora quase 5 horas. E qual o problema de saúde dele? Ele tinha muita febre e eu pensei que tinha uma infecção urinária, mas não era isso. Era só uma virose mesmo. Apesar das queixas por parte dos pais devido à demora no atendimento, o movimento no Hospital Infantil de Joinville foi menor na tarde desta terça-feira. Mas as reclamações continuam, principalmente do tempo de espera por atendimento. Cheio de criança e está demorando entre 6 e 7 horas. Eu acho que isso assim é um descaso. Quando a criança não está com risco e ele foi direto para a emergência, né? Eu acho assim que é o mínimo que a gente merece, né? É um descaso com os anjos, né? E com a gente. Nos últimos dias, o hospital vem registrando atendimento acima do normal, o que reflete na longa espera. A lotação na unidade hospitalar infantil virou motivo de reclamação. A Gabriela também é uma das mães que esperou por quase 8 horas para a filha ser atendida por um médico. Não tem lugar para sentar, né? Então é bem complicado. Aí a gente estava sentado no chão, né? Então isso dificulta bastante. As mães que chegam, os filhos começam a chorar bastante, né? Demora bastante. A gente veio 3 vezes, as 3 vezes que a gente veio, se a gente ficou até 8 horas, foi o mínimo, assim, sabe? A gente fica até mais bobear. Se não fica reclamando toda hora, a gente fica bem mais de 8 horas. Bom, a gente terminou essa reportagem acompanhando a situação do Hospital Infantil, do pronto-socorro, mas a gente começou falando das UPAs, que tem esse atendimento também pediátrico. E a resposta, né, porque o questionamento é esse, nas UPAs também há o registro de horas de espera. Ao contrário do que muito já se diz, não, em média está meia hora, o que a gente pôde acompanhar na reportagem são de mães, pais que ficaram por horas também esperando. E segundo a Prefeitura de Joinville, ontem, as unidades de pronto atendimento, as UPAs e PAs, receberam 2.343 pacientes. Destes, apenas um foi classificado como emergência e 429 como urgência. Os demais, desse número todo aí, eram classificados como pouco urgente ou não urgente. E aí, qual é a justificativa? O que diz a Prefeitura como indicação de atendimento? Esses que estão aí nesse protocolo de não urgente, que até aquela fitinha verde, poderiam ter buscado atendimento nas unidades básicas de saúde. A maior parte das queixas dos pacientes foram síndromes respiratórias, viroses, cefaleia ou, como a gente vem falando aí, casos de suspeita de dengue. A febre alta é um dos sintomas e aí muitas pessoas acabam indo procurar. Se é um horário em que a unidade básica de saúde não está aberta, aí acaba sendo essa porta para bater realmente uma UPA. Mas como a gente também pode ver na reportagem, essa espera é angustiante, né, dos pais com os filhos doentes. Há quase 2 semanas a gente tem acompanhado, a gente mostra a situação, colocamos relatos de pais, de mães que viveram ou estão ainda vivendo essa angústia nessa espera. E aí, claro, diante dessa situação, a gente vem acompanhando e também cobrando uma solução. E hoje, com exclusividade, você vai ver agora, então, as alternativas que a unidade tem tomado para acompanhar e solucionar o problema.
Nós vamos então chamar agora ao vivo a Tabata Porte. Ela está lá no Hospital Infantil, porque a gente inclusive agora, ó, pela primeira vez é ao vivo, que vamos conversar com o coordenador do pronto-socorro para ajudar a esclarecer, para ajudar a orientar a população sobre esse assunto, porque a demanda aumentou e muito nos últimos dias. E o pronto-socorro chega uma hora que realmente vai ficando e existem outras urgências. Tabata, contigo então para a gente ter essa conversa ao vivo. Boa tarde para você. Oi, Sabrina, boa tarde para você e para você que nos acompanha. Olha, ao meu lado, como você falou, pela primeira vez, o coordenador do pronto-socorro do Hospital Infantil, Dr. Dene. Boa tarde para o senhor. Ele vai contar para a gente, né, por que dessa alta demanda no pronto-socorro nesses últimos dias, o que tem causado essa grande procura, essa superlotação no PS. Boa tarde. Boa tarde, Tabata, tudo bem? Nos últimos dias nós temos convivido aqui com uma grande demanda, principalmente por conta das doenças sazonais dessa época do ano, né? Nós estamos tendo muitas queixas respiratórias, queixas de gastroenterites, as tais viroses de pele e também temos convivido com o problema da dengue. Então, essa alta de atendimentos tem refletido muito nesse período de espera, né, que a gente sabe que é um problema e isso atinge muito os pacientes, mas em sua grande maioria pacientes de baixa complexidade, pacientes que não têm uma certa urgência de atendimento, e como nós somos um hospital terciário, um hospital que atende toda a alta complexidade dessa região macro-região nordeste de Santa Catarina, a gente precisa priorizar esses pacientes que são mais urgentes. Então, esses pacientes que eventualmente têm uma espera um pouco mais alongada, poderiam eventualmente estar sendo atendidos em outras unidades, como as UPAs e até mesmo as unidades de saúde. O quadro de médicos, ele está completo? Porque surge, né, muitas vezes esse questionamento por parte da população também, porque chega, fica até 7 horas esperando e fica naquela dúvida, será que tem médicos para atender? Como que está nesse momento? Com certeza, nossa escala médica está completa, nós temos 5 plantonistas por 24 horas, entre pediatras, ortopedistas pediátricas e cirurgiões pediátricos também. Então, dentro da estrutura que nós temos dentro do hospital e para o que o hospital tem a vocação do atendimento do paciente grave, nós estamos hoje com a estrutura completa e com um quadro de profissionais 100% completo. Se está completo, por quê, né, essa demora? Gostaria que o senhor explicasse um pouco melhor para o pai e para a mãe que está assistindo neste momento. É justamente porque com esse excesso de demanda também nós temos proporcionalmente um aumento dos pacientes graves. Então, nossa emergência, além da entrada que os pacientes conhecem ali, né, que são atendidos, nós temos mais 2 entradas e uma delas é justamente para atendimento de ambulâncias. Nós temos uma estimativa de 15 a 20 ambulâncias por dia que nós atendemos vindo das outras unidades e das outras cidades do estado, que a gente tem que priorizar, justamente porque são pacientes que precisam de mais atenção, são pacientes mais complexos, que eventualmente precisam de internação, de UTI. Então, quando os pacientes eventualmente não veem a gente atendendo a todo momento ali na porta, é porque nós estamos, de fato, dando essa atenção e a prioridade para esse tipo de paciente, que é a vocação do Hospital Infantil. No caso, o Hospital Infantil tem alguma estratégia para diminuir, né, esse fluxo tão grande nesses dias? Infelizmente, pela nossa estrutura, né, dentro da nossa capacidade instalada, nós não temos o que fazer para aumentar a nossa capacidade de atendimento. Mas sim, a gente orienta que a população procure outras unidades, principalmente esses pacientes que estão ali com a ficha verde, né, que são pacientes menos complexos, que podem ser atendidos em um tempo muito menor, talvez em alguma das UPAs ou até mesmo nas unidades de saúde básicas, né, do seu bairro. Doutor, o que seria, né, esses casos menos urgentes? Como que os pais podem saber que o filho ele não está numa situação muito grave assim, que ele pode levar no PA Sul, no PA Leste ou numa unidade básica de saúde, ao invés do hospital infantil? Principalmente casos onde a criança começou com a febre naquele mesmo dia e, eventualmente, é uma criança que está em bom estado geral, não tem dificuldade respiratória, não tem vômitos persistentes, não tem nenhuma mancha de pele, ou seja, somente a febre ou até mesmo outros sintomas mais leves, essa criança, de fato, ela pode ser atendida nessas outras unidades e, se eventualmente, após a avaliação inicial, for detectada uma gravidade um pouco maior, esse paciente será encaminhado e nós atenderemos no hospital infantil, como é feito de qualquer forma. Quanto tempo, mais ou menos, o pai ou a mãe deve esperar para levar numa unidade de saúde? A gente recomenda que em síndromes febris sem nenhuma gravidade ou sem nenhum outro sintoma, e a criança estando em bom estado geral, principalmente em crianças a partir de 2 meses de vida, a gente orienta que pode ser aguardado até 48 horas no domicílio, sendo medicado para febre com as medicações de uso rotineiro, né? E se não houver melhora e persistência, assim buscar um serviço de saúde para atendimento.